Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Vou te convidar a pegar papel e caneta para que você possa anotar as informações mais importantes acerca desta aula. Na aula de hoje, iremos trabalhar os pronomes pessoais e os pronomes possessivos como recursos coesivos. Agora, eu sei que vocês já sabem muito a respeito de pronomes, pois vocês já estudaram muito aí em anos anteriores. Vamos agora relembrar alguns conceitos para que possamos aprofundar este conteúdo. Observe o primeiro conceito. Primeiro, a respeito de pronomes. O que são os pronomes? É uma classe de palavras variável que tem a função de substituir ou acompanhar um substantivo. Grave bem esta ideia: substituir ou acompanhar o substantivo, pois esta é a função dos pronomes. Vamos ver agora como esta função acontece dentro de uma frase. Observe: minha irmã estuda radiologia. Ela pretende trabalhar na área da saúde. Observe que você tem o pronome minha, que está acompanhando aí o substantivo irmã. Minha irmã. Esse pronome minha, ele é um pronome possessivo e ele traz a ideia de posse. De quem é? Minha irmã. Vamos ver agora o outro pronome. Ela. Ela pretende trabalhar. Ela quem? Veja que o pronome ela está aí retomando a expressão minha irmã. Veja que a função dos pronomes pessoais aí está sendo em substituir uma outra expressão. Vamos ver como tudo isso acontece dentro de um texto. A gente sabe aí que para fazer um bom texto, para escrever um bom texto, é preciso que possamos observar a coesão e a coerência textual. E os pronomes, eles são um dos mecanismos que contribuem para isso. Vamos relembrar o conceito acerca de coesão e coerência textual. Observe mais uma vez. Primeiro, coerência textual. O que é? É o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Crianças, observem, quando nós falamos em coerência textual, nós estamos falando do texto como um todo, quando ele apresenta um sentido para você ao ler. Agora, o que é coesão textual? Observe. Coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Dentro do texto, a coesão pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, pronomes, o emprego de conectivos sinônimos, dentre outros. Observe, quando falamos em coesão textual, nós estamos falando das unidades mínimas que estabelecem a amarração das ideias dentro de um texto. E os pronomes, eles são um dos mecanismos. Nós sabemos que existem vários tipos de pronomes, mas nós vamos prestar atenção hoje em dois: os pronomes pessoais e os pronomes possessivos. Vamos seguindo. Observe. Veja primeiramente os pronomes pessoais. O que nós temos? Eles substituem ou representam personagens, pessoas, e subdividem-se em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais oblíquos e pronomes pessoais de tratamento. Veja que a função dos pronomes pessoais é substituir personagens, substituir pessoas. Vamos ver quais são eles na tabela? Observe. Temos aí primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Os pronomes pessoais aí do caso reto são eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles e elas. Agora, os pronomes do caso oblíquo: me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Estes
são os pronomes pessoais, aqueles que vão substituir personagens. Nós vimos aí como os pronomes são trabalhados dentro de uma frase. Agora nós vamos perceber a função dos pronomes dentro de textos. Observe. A raposa e o corvo. Um corvo roubou um queijo e com ele fugiu para o alto de uma árvore. Uma raposa, ao vê-lo, desejou tomar posse do queijo para comer. Colocou-se ao pé da árvore e começou a louvar a beleza e a graça do corvo, dizendo: com certeza és formoso, gentil, e nenhum pássaro poderá ser comparado a ti, desde que tu cantes. O corvo, querendo mostrar-se, abriu o bico para tentar cantar, fazendo o queijo cair. A raposa abocanhou o petisco e saiu correndo, ficando o corvo, além de faminto, ciente de sua ignorância. Observem, crianças, que nós temos aqui um texto e nós vamos observar a função dos pronomes pessoais dentro deste mesmo texto. Observe os pronomes destacados. Vejam só. E com ele fugiu. Veja que o texto diz: um corvo roubou um queijo e com ele fugiu. Ele. O corvo fugiu com quem? Ele. O pronome ele está retomando aí o queijo. E com ele fugiu, ou seja, fugiu com o queijo. Vejamos. Uma raposa ao vê-lo. A raposa ao vê-lo. A raposa viu quem? Veja que nós temos aqui o pronome lo, né? Que ele está retomando também uma ideia, um personagem. Quem é ele? O corvo. Colocou-se ao pé. Veja que colocou-se. Esse ser aí que vocês viram, ele também é um pronome pessoal. Colocou-se. Quem colocou-se? Esse ser está retomando um personagem, a raposa. Vejamos aqui numa fala. Com certeza és formoso, gentil, e nenhum pássaro poderá ser comparado a ti. Veja que um personagem está falando para outro. Comparado a ti, comparado a quem? Esse ti aí retoma que personagem? Observe que nós temos o mesmo pronome que retoma esse mesmo alguém. A ti, desde que tu cantes. Tu quem? Corvo. Então, o ti e o tu está retomando aí o corvo. Veja que nós temos estes pronomes para retomar estas ideias. Veja aí que nós temos um outro texto que também faz essa mesma retomada. Observe. Você sabe o que há de errado com sua mãe? Não. No entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria se... Não. O quê? Você não acha que ela está esperando um bebê, acha? Um bebê? Por que ela iria querer outra criança? Ela já tem a mim. Sim, ela deve ter aprendido a lição. Vejam, crianças, estamos trabalhando aqui pronomes pessoais e pronomes possessivos. Nós vimos aí, através desses dois textos, uma comparação. No texto anterior, os pronomes retomam personagens. Aqui, nós estamos percebendo uma outra ideia. Vamos perceber aqui outros pronomes. Olha só, veja. Você sabe o que há de errado com sua mãe? Olha só a pergunta que nós temos aqui. Que palavra no primeiro balão indica que Haroldo está falando sobre a mãe de Calvin? Veja que nós temos uma palavrinha que traz essa retomada. Que palavra é essa? Sua. Veja quando ele diz sua mãe. Ele traz essa ideia de que estava falando com a mãe do outro. Seria possível entender a fala dele sem essa palavra? Por quê? Não, crianças. Nós não entenderíamos de qual mãe ou de quem, de qual seria a mãe que estaríamos aí falando. Observe só. Você sabe o que há de errado com mãe? Assim seria a frase, se nós tirássemos aí o pronome. Então, nós não saberíamos de quem seria essa mãe. Veja que o pronome ele é importante. Olha outra pergunta. Se Haroldo estivesse falando de sua própria mãe, como ficaria a frase? Veja que se ele estivesse falando sobre a mãe dele, ele diria minha mãe. Observe, veja aí essa retomada.
Vamos nos atentar aos pronomes possessivos, que agora estamos falando dele. Observe, aqui a mesma frase, o sua, minha, que são pronomes possessivos. E o que são pronomes possessivos? São aqueles que se referem às pessoas do discurso, indicando a ideia de posse. Veja quais são os pronomes possessivos. Temos aí os pronomes para quando um possuidor apenas. Quando eu digo meu, meus, minha, minhas. Daí vocês estão percebendo no quadro os demais. E quando temos vários possuidores, eu digo nosso, digo vosso, nossos e nossas. Estes são os pronomes possessivos que trazem a ideia aí de posse. Vejamos isso dentro de textos. Olha só. Vejamos este texto. Mal posso esperar para estar casado, Hamlet. Vamos passar todos os feriados com nossos pais. Um ano com meus pais, outro ano com seus, não é? É errado. Vejamos aí. Vamos passar todos os feriados com nossos pais. Vejamos aí este pronome, nossos. Um ano com meus pais e outro ano com seus, não é? Veja aí meus e também seus, que são pronomes possessivos. Veja a ideia representada por cada um. Observe. Vamos agora fazer uma revisão de tudo aquilo que nós aprendemos na aula de hoje, observando os pronomes pessoais e possessivos. Vejam só. Na volta às aulas, a professora animada expõe seus ensinamentos para a classe. A nossa mãe é uma coisa muito importante e, por isso, quero que cada um conte uma história. E esta história deverá acabar com a frase "Mãe só tem uma". E o Juquinha começou sua história. Um dia, na hora do almoço, minha mãe olhou para mim. Minha mãe olhou para mim e disse: Juquinha, vá lá na geladeira e pegue 2 Coca-Colas, uma para você e outra para o seu pai. Fui na geladeira e depois de olhar bem lá dentro, disse bem alto: Mãe, só tem uma. Vamos observar os pronomes. Seus. A professora animada expõe seus ensinamentos. Seus, os ensinamentos de quem? Da professora. Vejamos aqui a nossa mãe. A nossa de quem? Nossa. Refere-se à mãe de todos. Vejamos aqui outro pronome. Um dia, na hora do almoço, minha mãe. Minha. Minha quem? A mãe do Juquinha. Estamos percebendo aqui o uso dos pronomes possessivos. Trabalhamos nesta aula acerca dos pronomes pessoais e possessivos. Se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos para você!